Olá a todos, eu sou Gustavo Emanuel, da turma do Gerardo Piso de Prática de Eletromagnetismo. Iremos falar aqui da início do experimento 2, a parte teórica simulada de capacitores. Aqui um sumário, teremos introdução, resumo, a teoria, simulações, onde são usados capacitores cônicos e esféricos. Vamos falar das funcionalidades dos capacímetros, referências. Vamos lá. Introdução. Este vídeo terá como objetivo auxiliar no entendimento do conceito de capacitância e guiar vocês nas simulações das capacitâncias de capacitores com placas de diversos materiais dielétricos e geometrias. A capacitância é um conceito essencial em dispositivos eletrônicos. O trabalho propõe uma abordagem didática que integra cálculos e simulações. O objetivo é facilitar a compreensão do fenômeno e melhorar a capacidade de análise e projeto de capacitores com diferentes geometrias. Vamos dar um resuminho aqui sobre o vídeo. Serão realizados 5 experimentos distintos, com tipos de capacitores e dielétricos diversos e geometrias diferentes. Primeiro, vamos ter um capacitor plano com dielétrico de borracha, um capacitor cilíndrico com dielétrico de água destilada, capacitor esférico com dielétrico de polietileno, capacitor esférico com 2 dielétricos a serem escolhidos. E teremos também um capacitor cônico com 4 dielétricos. Para cada um dos capacitores, iremos utilizar o simulador Ansoft para construção e também para calcular os valores das capacitâncias. Iremos simular e analisar as direções e magnitudes dos campos elétricos. O cálculo analítico detalhado da capacitância teórica equivalente dos capacitores será realizado com base nos dados fornecidos. Os resultados teóricos e simulados da capacitância serão comparados no fim de cada experimento. Agora, partindo para a teoria, o que são os capacitores? Um capacitor é um componente formado por dois condutores que possuem superfícies voltadas uma para a outra, separados por um meio isolante ou um dielétrico. Quando uma tensão é aplicada através das placas paralelas de área A de um capacitor separado por uma distância L, com um vácuo entre elas, as placas se tornam carregadas, uma positivamente e outra negativamente, com o campo elétrico se dirigindo do terminal positivo para o terminal negativo. Todo sistema capacitivo tem como carga total nula. Essa é uma propriedade do capacitor, onde diz que o somatório das cargas I tem que ser igual a zero. Outra propriedade é que todo capacitor acumula energia eletrostática quando submetido a um potencial externo. E para todo capacitor, podemos definir uma quantidade chamada capacitância, onde a capacitância é igual a uma carga Q dividido por uma tensão V, onde Q pelo Sistema Internacional de Unidades é chamado por Coulomb e a tensão por Volt. E a capacitância, esse resultado da capacitância dá em farad. Dessa forma, a gente pode expandir também o Q e o V. O Q a gente pode, e o V a gente pode se chamar desse jeito aqui. E quando a gente substitui naquela fórmula anterior, a gente encontra que a capacitância é igual a epsilon zero, que é a permissividade do vácuo, vezes a integral de linha de superfície da, do vetor do campo magnético, vezes o diferencial de área. Isso dividido por a integral da diferença de potencial do vetor campo elétrico vezes o diferencial de área. Ao introduzir um material dielétrico entre as barras de um capacitor sob uma tensão constante V, o material se polariza em resposta a um campo elétrico. Essa polarização enfraquece o campo interno, permitindo que as placas acumulem uma quantidade maior de carga para manter a mesma tensão. Consequentemente, a capacitância de armazenamento do capacitor, ou seja, a capacitância, aumenta.
Aqui a gente tem uma imagem representativa, onde se põe um dielétrico entre as placas. Capacitor plano com dielétrico. Aqui nós temos uma figura que mostra um capacitor com placas paralelas com um dielétrico no meio. É essa que a gente vai construir. A capacitância de um capacitor de placas paralelas vai ser a permissividade vezes a área A das placas dividido pela distância entre as placas. Agora um capacitor cilíndrico com dielétrico. A gente tem aqui esse formato, né? Onde a placa é um cilindro externo e a placa interna é um outro cilindro interno. E entre esses dois cilindros tem um outro cilindro que é o dielétrico. E a capacitância vai ser 2π vezes a permissividade vezes a largura dividido por ln de B sobre A. Onde B sobre A é nos dado aqui que B é o raio interno externo da placa externa e o A vai ser o raio da placa interna. Agora com capacitor esférico com um dielétrico, a gente tem esse formato aqui e a capacitância vai ser 4π vezes a permissividade vezes A vezes B dividido por B menos A. O que é B e A? A gente consegue ver aqui que B é o raio do cilindro não, da esfera externa e o A é da esfera interna. Agora, com capacitor cônico com 4 dielétricos, a gente vai ter esse formato aqui, onde a gente tem um cone externo, que vai ser a placa externa do capacitor, um cone interno, que vai ser a placa interna do capacitor, e entre esses dois vai ter um cone, que vai ser o dielétrico. Nesse caso, a gente dividiu em 4, porque são 4 dielétricos nesse que a gente vai construir. E para um capacitor cônico, sua capacitância vai ser 2π vezes a permissividade vezes H dividido por ln de 1 mais, abre parênteses, D dividido por H, isso vezes cosseno ao quadrado de θ. Esses dados aqui a gente encontra aqui também no que nos foi fornecido. Agora sobre a permissividade elétrica. Como a gente está introduzindo um dielétrico, a gente não vai usar a permissividade do vácuo. A gente vai usar a permissividade total, que é a permissividade do vácuo, vezes a permissividade do material que a gente vai utilizar. Beleza, agora partindo aqui para a parte da simulação, a gente pode começar primeiro pelo capacitor plano com dielétrico, onde as placas são paralelas e elas serão de material de cobre. A tensão na primeira placa vai ser de 8 volts e da segunda placa vai ser de 1 volt. Essas placas serão separadas por uma distância x em milímetros, onde essa tabela mostra os dados relativos a cada grupo a serem analisados para o capacitor plano com dielétrico. No caso, eu sou do grupo A, então o tipo do meu dielétrico vai ser de borracha e as medidas do valor x vai ser equivalente a 1. Então, a gente vai usar as próprias medidas que estão lá, presentes no PDF. Aqui a gente tem as medidas, né, do nosso capacitor, onde a gente vai usar para construir ele no ANSYS. Aí partindo para o ANSYS, aqui é onde a gente quer chegar, então depois de todo o processo a gente tem que chegar nisso daqui. Bom, para começar, esse aqui é o ANSYS, né? Aqui a gente tem a opção de criar um novo projeto ou inserir um novo projeto. A gente vai inserir um. E aqui dentro a gente pode começar a trabalhar. Primeiro, a gente tem essa ferramenta aqui de criar uma geometria. A gente vai criar aqui as placas, né? A gente define de qualquer forma aqui e depois a gente define as medidas. E a gente já consegue ver
Essa caixa foi criada, né? Aí aqui nas propriedades dessa caixa, a gente pode mudar a posição a dimensão da geometria. Olhando lá no nosso PDF, a gente percebe que vai ser 8 por 12. Então a gente pode mudar aqui já. A gente coloca 8, 12. E vai ser de espessura de 0,3. Então a gente coloca aqui 0,3 milímetros. A gente clica aqui na lupazinha só para arrumar aqui, né? Tirar um pouco do zoom. E a gente tem nossa primeira caixa. Só que lá no PDF a gente percebe que cada uma das placas, né, vão ter 3 furos, né? Então a gente tem que fazer esses furos. Como que a gente faz? A gente cria 3 geometrias e a partir dessa geometria a gente remove dessa placa essa geometria. Então a gente vai criar aqui 3 blocos, só que a gente cria um, arruma as medidas, depois a gente triplica, né? Mais fácil. Vendo aqui, a gente entra aqui nas propriedades. Aqui a gente tem as medidas dos furos, né? A gente tem que ver. Ó, vai ser 12. Vamos fazer. Vai ser 12 menos 1,2 menos 1,2 menos 1,2 menos 1,2. Isso dividido por 3, são 3 furos. Então vai ser 2,4 no eixo X vai ser 8 menos 1,2 menos 1,2. Vai ser 8 menos 1,2 menos 1,2. 5,6. Já tá aqui. Beleza. E a espessura vai ser a mesma, né? Vai ser 0,3. Ok. Só que tá no lugar errado, né? Dá pra perceber aqui que não tá centralizado. A gente tem que arrumar a posição também. Tendo aqui na posição, a gente sabe que pelo PDF é 1,2 da lateral e 1,2 da parte de baixo. Vai ser 1,2 e 1,2 também. E o Z vai ser 0 mesmo. Beleza. Agora criado a primeira geometria aqui, né? Do furo. A gente vai triplicar isso aqui. 1, 2, 3. Agora temos os 3 aqui. A gente abre aqui, né? A gente consegue ver que as medidas são as mesmas, né? Beleza. Só que a gente tem que mudar a posição. Eu vou mudar a posição. E no eixo Y. Vamos ver. Vai ser 1,2. 1,2 mais 2,4, que é do primeiro furo. Mais 1,2, que vai dar 4,8. Essa é a distância do segundo furo. 4,8. Coloca aqui. Beleza. Estão separados por 1,2 de distância, né? Agora vamos fazer a mesma coisa para o outro. A gente soma desse 1,8 mais 1,2 mais 2,4. Dá 8,4. Mudando aqui. 8,4. Beleza. Agora a gente vai ter que fazer o furo em si, né? A gente vai ter que remover essas 3 caixas aqui dessa primeira aqui, né? Isso. Aqui a gente tem a ferramenta. Primeiro a gente seleciona, né? Seleciona as 3. Aqui a gente vai ter a ferramenta de Subtract. A gente selecionando ela, a gente vai ver aqui. A parte da esquerda vai ser o bloco principal, né? No caso, nossa placa. E os da direita vai ser o que a gente vai tirar dessa placa. Que é as 3 caixas que a gente criou aqui. Agora, a gente terminou a primeira placa, né? A gente tem que duplicar isso tudo e fazer a segunda placa. Vamos copiar e colar. C, Ctrl V.
Já veio tudo aqui, né? Só que tá uma em cima da outra, né? Então a gente tem que mudar as posições. Como a gente vê no PDF, a separação entre as placas é 0,1 milímetros. Só que a espessura da placa é 0,3, então vai ser 0,3 mais 0,1, dá 0,4. Beleza. Aqui a gente já consegue perceber que deu certo, né? Só que os furos não veio junto. A gente vai ter que mudar a posição dos furos também. 0,4, 0,4, 0,4. Agora a gente tem que criar o nosso dielétrico, né? Que vai ficar entre essas duas placas. A gente pode simplesmente duplicar aqui. Só que a gente não vai precisar desses furos, né? O dielétrico não tem furo. Que vai deletar os furos. Deleta o subtract, né? Não dá pra deletar as caixas que estão dentro do subtract. Beleza. Vamos lá. E a posição dele, ele tem que ficar entre as duas. Então vai ser a altura de 0,3, que é o tamanho da primeira plataformazinha, né? Beleza. Aqui a gente já vê que ele tá aqui, né? Só que ele tá maior do que deveria. Percebe? Então a gente vai ter que mudar a dimensão dele também. Ao invés de ser 0,3, vai ser 0,1, que é o espaçamento entre as placas. Beleza, tá aqui. Vamos mudar as cores para ficar mais visual. A gente vem aqui na caixa e vem em propriedades. A gente tem o color, a gente muda o color. Vou mudar para um verde aqui. Vamos botar um pouco transparente para diferenciar um pouquinho. Então, ok. Já mudou aqui, né? Tá verde. Vamos mudar das placas também. Um azul. A outra cor também. Vamos botar um laranja. Beleza. A gente apaga isso aqui, que é só os restos daquele furo que a gente apagou. Beleza. Aqui a gente tem nossa geometria pronta, né? Só que nós temos que mudar o material de cada uma das placas aqui, né? Então a gente vai selecionar a caixa 1 e a caixa 5 aqui. E a gente vai mudar o material, né? Selecionar o material. A gente vai botar de cobre, né? Beleza. Aqui, agora nosso dielétrico vai mudar também o material. Como a gente viu, vai ser de borracha. Que é rubber. Selecionamos. Agora a gente já consegue ver aqui que mudou para rubber e copper aqui. Beleza. Vamos só renomear essas caixas aqui. Vou botar de placa A. Vou botar iniciais do meu nome e os últimos números da matrícula. Vou fazer a mesma coisa para a caixa B. Vai ser placa B. As iniciais e a matrícula. Vou botar esse aqui, o nome desse de dielétrico, né? Elétrico. Perfeito. Agora, como a gente já criou as peças, né? A geometria, a gente já adicionou o material, já renomeamos. A gente tem que vir aqui
em Maxwell 3D, Solution Type e mudar para eletrostática. Depois, a gente tem que criar uma região onde ele vai simular, né? A gente vem aqui nesse bloquinho aqui de região, depois dá um OK. Beleza. Agora, a gente tem que aplicar tensões nas placas, tanto na placa A, tanto na placa B. Fazer isso. A gente vai vir aqui, botão direito na placazinha. Vem aqui, adicionar estação e voltagem. Na primeira placa, na placa A, como tá aqui, vai ser 8 volts e na placa B vai ser 1 volt. 8 volts na placa A. Na placa B, botão direito, adicionar a estação, voltagem. A gente vai colocar 1 volt. Beleza. Agora, depois de ter aplicado as tensões, a gente vai ter que mandar ele usar essas tensões, né? Aqui no mapa a gente já consegue ver que as duas estão criadas, uma em cada placa. E aqui nos parâmetros, a gente vai aqui em matriz e vai setar aqui para ele usar a voltagem 1 e a voltagem 2. Beleza. Aqui a gente já consegue ver que a matriz foi criada também. Agora a gente salva o projeto, né? Para poder simular. Vamos lá no... Aqui na análise. Na solução setup. A gente dá um OK. Aqui ele já criou o setup. Aí aqui de novo a gente vem, botão direito e analisar tudo. Ele vai começar a rodar aqui embaixo. A gente espera ele rodar. Normalmente não demora muito, porque até que é algo simples, né, que a gente está fazendo aqui. Beleza. Aqui embaixo ele já nos disse que funcionou, né? Apareceu aqui o normal completion. Beleza. Agora a gente vem aqui na nossa árvore em planos. A gente seleciona o plano XY. A gente vai vir aqui em Field Overlays, botão direito. Vai em Fields e selecionar criar o campo magnético. E aqui dentro das configurações do plano magnético, a gente vem aqui em All Objects e depois dá um Done. E aqui a gente já percebe que ele criou o nosso campo magnético, né? Beleza. Agora a gente pode simular isso daqui. Vem aqui em Field Overlay de novo, botão direito. A gente vem em animação. E aqui a gente deixa aqui em Normalize Distance. E aqui eu vou botar em 20 passos. Aí dá um OK. Aí aqui ele já começa a rodar a simulação. Aí aqui a gente já consegue perceber que ele vai subindo a nossa geometria, né? Vai subindo pela nossa geometria e mostrando o campo magnético. Beleza. Agora a gente pode fazer a mesma coisa. Aqui, botão direito, em Fields. Mas ao invés de adicionar um campo magnético, a gente adiciona as forças elétricas, né? A gente vem mesma coisa, ao Objects, dá um Done. E aqui a gente já consegue perceber os vetores das forças, né? E aqui a gente vai vir de novo em animação. Vai criar uma nova animação. Vou deixar em 10 passos mesmo. E aqui a gente já consegue perceber como é que vai funcionar. Ele vai subindo nossa geometria aqui. E a gente já consegue perceber que quando ele está exatamente no meio, que é bem na parte do nosso dielétrico, todos os vetores eles apontam para cima, como já era esperado na nossa parte teórica, né? Beleza. Agora, vindo aqui em Results, a gente aperta o botão direito e vem aqui em Solution Data. Aqui dentro, a gente pode botar aqui para ele dar o resultado da capacitância em Farad. A gente exporta o circuito. Exporta o circuito novamente. Não, preview na verdade. E ele já vai nos mostrar a capacitância aqui do nosso capacitor. A gente já consegue perceber que deu 1,57.
elevado a 10, vezes 10 elevado a menos 11. E conforme a nossa parte teórica calculada lá, a gente conseguiu perceber que é realmente esse mesmo resultado. Algo bem próximo, na verdade. E a gente conseguiu achar que é 1,044 vezes 10 elevado a menos 11, que é uma diferença bem baixa, né? Então, meio que bateu o resultado. Fazendo uma última coisa aqui, que é só para provar que a autenticidade do projeto, que foi eu mesmo que fiz, eu esqueci de fazer. Eu tenho que criar um objeto, um furo, na verdade. Tem que criar um furo aqui nessa placa. Então eu vou criar aqui um novo objeto. Fazer um corte aqui mesmo. Ok. Eu vou mudar as dimensões dele. Vou botar para ele a posição primeiro, eu vou colocar para 0,4. Que eu quero que ele corte só a placa de cima. Então, aqui eu vou colocar 0,3, que é a altura da placa de cima. Dá um ok. Eu vou mudar também o nome aqui. Colocar as minhas iniciais e a matrícula. Beleza. Aqui a gente já vê a peça tá ali sobreposta ali. A gente vai criar esse furo agora. A gente vem aqui e seleciona tanto esse quanto a placa B. A gente vai vir lá em Subtract de novo. Vai colocar aqui. Tem que trocar aqui, porque senão ele vai fazer o inverso. A gente vai tirar da placa B a caixa A, a caixa que eu criei agora, na verdade. Então vai ficar esse furo aqui. Beleza. Agora simulando, a gente pode simular novamente. A gente vai vir em animação. Bom, beleza. Com o nosso furo de autentificação criado, a gente pode simular novamente aqui só para provar que funciona. A gente seleciona aqui o ponto XY de novo. Vem aqui em Fields e cria um campo magnético. Em All Objects, Done. Aqui a gente já tem o campo magnético. A gente pode animar ele novamente. Usar esse mesmo que eu já tinha criado aqui. A gente percebe que agora nesse furinho que eu criei também aparece um campo, né? Quando ele chega nessa parte, ele aparece o campo. Beleza. Agora eu vou simular para as forças novamente também. Tem que selecionar o plano. Beleza. Agora a gente anima novamente. A gente percebe que agora os vetores também aparecem lá dentro daquele furo, né? E é isso. Beleza. Partindo agora para a próxima parte, vamos fazer o capacitor cilíndrico com o dielétrico. Lá, a gente vai usar material das placas como alumínio. A tensão na placa externa vai ser de 5 volts e na placa interna vai ser de 2 volts. Já na tabela 2, mostra os dados relativos a cada grupo a serem realizados para o capacitor cilíndrico com dielétrico. Aqui nós temos a tabela, como eu sou do grupo A, vamos usar essas medidas aqui. E o tipo do dielétrico vai ser de água destilada. Vamos lá para o ANSYS. Esse aqui vai ser o nosso resultado final. Então vamos lá fazer. A gente cria um novo Maxwell aqui. Vamos lá. Primeiro a gente tem que criar os cilindros. A gente cria o cilindro aqui no meio, que vai ser a nossa placa externa. Vamos definir o tamanho dele e a cor. Vamos renomear logo.
Placa externa. Vamos mudar a cor. Botar um laranja. Aqui a gente muda as medidas dele. Ele vai ter tamanho de 20 milímetros. Botamos 20. Vai ter raio externo é 10, só que a espessura dele é 2. Então a gente soma esses dois, vai dar 12 milímetros. Tira um pouco do zoom. A gente vai lá e cria outro cilindro. Vamos mudar as medidas dele. 20 de altura. E raio, vamos ver o raio. Aí vai ser de 10, né? Tirando os dois da espessura, vai ser 10. Opa, mudei o errado. Esse aqui. Aqui vai ser 10. Aqui é 20. Beleza. A gente pode já duplicar isso daqui. Porque além desse furo, a gente vai ter o dielétrico do mesmo tamanho, né? Então, vou poupar tempo, a gente já duplica. E a gente pode renomear como dielétrico. Dar a cor. Com azul aqui. Aparência vou aumentar um pouquinho. Beleza. A gente tem que fazer o furo, então, nessa placa externa, né? Seleciona os dois aqui na árvore e dá um subtract. Já está na posição certa. Opa. Já está ao contrário. Aqui está ao contrário. A gente vai fazer um furo na placa externa do tamanho do cilindro 1. Beleza, agora sim. A gente vai criar outro cilindro que vai ser a placa interna. A gente já pode mudar as medidas dele. Que vai ser, vamos ver, de 7. Vai ser 7. Beleza. Só que a gente tem que fazer um furo no dielétrico também, né? Desse mesmo tamanho. Então a gente já pode duplicar também esse daqui. Renomear um deles como placa interna. Mudar a cor. A gente faz o corte também no dielétrico. Feito. Nosso dielétrico está com um furo no meio agora. Beleza. Agora a gente tem que mudar os materiais. Olhando aqui, a gente sabe que as nossas placas vão ser de alumínio. Então já vou mudar. A placa externa e a placa interna, mudar o material. Alumínio. Aqui. Beleza. A gente tem que mudar o material do dielétrico também, né? Então vamos lá mudar. Que vai ser água destilada, né? Water. Aqui. Beleza. Só conferir se eu botei o material certo nos dois. Na verdade é esse daqui. Esse aí. Beleza. Agora a gente pode salvar. A gente vem aqui em Maxwell 3D. A gente vai em Solution Type. Muda para eletrostática. Para a gente poder aplicar uma tensão em cada placa. A gente cria a região de simulação. Beleza. Agora a gente aplica a tensão nas placas, né? Vai ser, a externa vai ter. Vem aqui adicionar excitação, voltagem. A externa vai ser 5 volts.
E a interna vai ser 2 volts. Beleza. A gente já consegue ver as tensões criadas. A gente salva de novo. A gente vem em parâmetros e adiciona a matriz que vai setar essas duas voltagens, né? Vai usar elas. Beleza. Agora, a gente viu que a matriz já está criada aqui. A gente vai a análises e testa. Cria o setup aqui. Depois analisa tudo. Aí começa a rodar aqui embaixo, né? Essa aqui, ó, normal complexion. Então tá certo. Vamos lá. Agora, a gente parte para a parte de simular mesmo, né? A gente seleciona o plano XY. A gente aperta o botão direito em Field Overlays. Vem em Fields. E Mag E. Aí depois, todos os objetos. Done. Ele já criou aqui o campo elétrico, né? Campo magnético. Aí a gente vai lá e simula. Aperta o botão direito, Field Overlays e Animate. Bota aqui em Normalize Distance. Pode colocar 10. Antes da gente simular, eu vou fazer um furo aqui que o professor pediu, então vamos lá. Eu venho aqui e crio um cilindro aqui mesmo. Aí esse cilindro eu vou colocar de tamanho 20 e eu vou girar ele, vou colocar ele para o eixo X. E o raio dele eu vou colocar, sei lá, 4. Dessa forma aqui. Beleza. Só que ele tá muito baixo, né? Vou mudar a posição dele um pouco para cima. Vou colocar 10 aqui, por exemplo. Que ele fica no meio certinho. Tá, agora a gente faz o furo só nessa placa externa. Vamos lá. Então, na placa externa, a gente faz esse furo. Extract. Na placa externa, a gente já faz o furo do cilindro 4. Beleza, tá aí. Agora a gente parte para a simulação. Vamos rodar aqui de novo, só por garantia. Tem que rodar de novo, porque a geometria é outra, né? Beleza, deu certo aqui. Agora a gente parte para a simulação. A gente seleciona o plano, em Fields, e um campo magnético. Então, em todos os objetos, é isso. Aqui está o campo magnético. A gente pode animar isso agora. A gente usa esse daqui mesmo. A gente consegue ver que ele vai subindo, né? Beleza. A gente vê ali a coloração do campo magnético, né? Agora a gente pode criar os nossos vetores, né? A gente seleciona o plano novamente, XY, botão direito, Fields, e cria o E-Vector. Aí, ao Objects, Done. Aí aqui tá nossos vetores, né? Indo pro centro do cilindro. E a gente anima novamente. A gente consegue ver, né, que conforme ele está dentro do cilindro, os vetores eles são normalizados, né? Eles não ficam tão fortes quanto parecia estar ali no início, né? Beleza. Agora a gente consegue ver o valor da nossa capacitância, né? Nossa geometria aqui. A gente vem em Results, botão direito, vem em Solution Data. Aí a gente seleciona aqui para ele dar o resultado em Farad. E Export Solution, não, Export Circuit. E depois em Preview. Aí aqui a gente consegue ver. Vamos ver. Que é 2,49
vezes 10 a menos 10. Vamos ver se bate com nosso cálculo teórico. Aqui está nosso cálculo teórico, né? Fazendo todos os cálculos, considerando o valor de A e B e do L, que é a altura. A gente tem a capacitância valendo 2,49 vezes 10 a menos 10. E nuances a gente conseguiu a mesma coisa, só com algumas casinhas bem baixas de diferença, mas muito pouco. Mas foi quase idêntico. Então a gente consegue ver que deu certo nossa simulação, né? Beleza, agora partindo aqui para o capacitor esférico com 1 dielétrico, a gente tem os principais quesitos aqui. As placas têm que ser de ouro, a tensão na placa externa vai ser de 10 volts e a interna vai ser de 22 volts. Como sou do grupo A, eu vou usar essas medidas aqui. O raio interno vai ser 4 milímetros, raio externo vai ser 12 milímetros, a espessura vai ser 2 milímetros e o tipo do dielétrico vai ser polietileno. Bora lá pro ANSYS. Bom, vamos começar do início aqui. Primeiro vamos criar uma esfera. Isso. E a gente pode modificar as medidas. O raio vai ser do externo é 12, mais a espessura 14. Então vai ser 14. A gente pode já mudar o nome aqui também. Tá? Esfera externa. Mudar a cor também. Vou botar um amarelo aqui. Vou botar mais transparente. Beleza. Agora a gente parte para a próxima esfera. Vai ser o furo de dentro, né? A gente quer uma esfera oca. A gente já muda aqui. O 12, né? A gente faz o subtract. Beleza. Agora a esfera tá oca por dentro. Vamos criar o dielétrico agora. 12 também. O raio. Raio 12. Mudando o nome para dielétrico. Dar a cor para um laranja. Beleza. Só que o dielétrico tem que estar oco também. Vamos lá criar outra esfera. Dessa vez vai ser de raio 4. A gente já faz o subtract aqui, né? O dielétrico dessa esfera que a gente criou agora. Beleza. Agora o dielétrico tá oco. Beleza, agora a gente tem que criar a esfera interna. Vai ser de tamanho 4 também. E fica tudo encostado, né? Vai mudar o nome aqui para esfera interna. Mudar a cor também. Botar uma cor mais escura que facilita a visualização. Um vermelho. Beleza. Perfeito. Agora, a gente vem no Maxwell 3D. Solution Type, bota eletrostático. Beleza. Agora a gente cria uma região. Antes de continuar, a gente tem que criar um furo que foi solicitado. Vai varar todo o cilindro, tanto o dielétrico quanto as placas. Já vamos fazer isso aqui. Muda o tamanho disso. Vamos botar 28 aqui.
Vamos botar um raio de, sei lá, 3. E vamos girar ele pro X. Beleza, ficou assim. Tá no meio certinho, então só falta mudar a posição pra ele varar tudo, né? Vou mudar a posição do eixo X aqui para -15. -8. Não foi o suficiente. Vou botar -15, então. Beleza. Agora não varou tudo. Vamos aumentar o tamanho no eixo X. Vamos botar 30, 35 aqui, por garantia. Beleza. Agora a gente vara tudo. Tudo isso aqui. Vai ser isso, 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 isso. A gente coloca tudo do lado esquerdo, menos o cilindro, né? Beleza. Ficou oco. Como a gente vê aqui. Eu tô achando o raio dele muito grande, porque tá quase igual ao mesmo tamanho da placa interna. Então eu vou diminuir um pouquinho. Só pra não dar errado, né? Vou botar um raio, sei lá, de 1,5. Ou melhor. Aí subtract. Bota tudo do lado esquerdo. Beleza. Ficou oco. Varado, quer dizer. Vamos lá. Agora a gente salva. Vamos salvar aqui mesmo. Ficou. Beleza. A gente tem que aplicar as tensões nas placas, né? Tanto interna quanto externa. A externa é 10 volts, a interna é 22. Vamos botar. A gente vem aqui na externa, aplica uma excitação, voltagem, 10 volts. E a interna, mesma coisa, só que 22 volts. Isso mesmo. Beleza. Agora a gente salva de novo. A gente vem aqui em parâmetros e cria uma matriz. Seleciona as duas voltagens. Foi criada aqui a matriz e as voltagens, dá para ver aqui. Aí salva de novo antes de rodar. A gente cria um setup de simulação aqui, de análise, e depois analisa tudo. É que demora mais porque o cilíndrico é um pouco mais. Aí foi. Aqui nos dias esférico funcionou, normal. Então vamos continuar. Então a gente vem, abre os planos aqui, seleciona o XY, vem botão direito Field Overlays, cria um campo magnético em todos os objetos. Beleza. Aí a gente já pode simular isso daqui. Coloca 20 aqui, deixar em normalize distance. Beleza. A gente consegue ver o campo magnético no interior do cilindro, né? Ou do cilindro não, da esfera. Beleza, agora a gente, nossos vetores, né? Vamos selecionar aqui o XY, botão direito aqui em Fields Overlays, Fields e Vector. É a mesma coisa aqui. Beleza. Aqui a gente roda a simulação de novo. Animação. A gente percebe que os vetores estão sempre radialmente, né? Sempre direcionados para o centro. Para o centro não, para fora, radialmente. Isso.
Só que aqui eles estão um pouco apagados, mas dá pra ver eles bem de leve lá dentro. Beleza. Ali estão eles. Agora a gente tem como ver a capacitância dessa geometria, né? A gente vem aqui em Results, botão direito, Solution Data, bota em Farad, depois Export Circuit, depois Preview, a gente consegue ver aqui. Deu 6,6 vezes 10 a menos 3, a menos 13. Agora comparando lá com a nossa parte teórica que a gente calculou, a gente percebe que mudou um pouquinho, né? Não foi tão igual, mas isso tudo tem a ver com a geometria, com o furo que a gente criou, com o raio do furo. E isso era nítido que ia variar, né? Só que aí até que não foi tão distante, né? Foi só algumas casas a mais. Beleza. A geometria criada, as voltagens aplicadas, o... a região criada, a matriz criada. A gente já pode, antes de continuar, a gente pode mudar. Não pode não, tem que mudar a material das placas, certo? Então a gente vai mudar aqui para ouro, que nem foi solicitado. Beleza? E o dielétrico vai ser de polietileno. Vou mudar aqui. Tá aqui, polietileno. Beleza. Agora, e eu vou renomear aqui, só a fim de autentificação. Vou colocar minhas iniciais do meu nome e a minha matrícula. Ainda matrícula. Beleza. Agora a gente pode rodar aqui e simular. Vamos rodar para ver se não tem nenhum erro aqui. Beleza. Nenhum erro encontrado. Então a gente faz a simulação. A gente vem aqui em Field Overlays, Fields e cria um campo magnético. Ah, não, tem que selecionar o plano XY primeiro. Aí vem aqui e cria o campo magnético. Beleza, agora sim. Aí depois, aqui a gente já consegue ver o campo, né? Agora a gente vai lá e faz a animação. Consegue ver o campo aumentando conforme está no núcleo, né? A gente pode criar os vetores também, né? A gente seleciona XY, vem aqui, mesma coisa, e E-vector. Os objetos, beleza, criado. Aí, a gente pode rodar a animação de novo. Vamos fazer isso. Consegue ver que os vetores estão saindo de forma radial, né? Conforme a teoria diz. Beleza. Agora a gente olha o valor da capacitância encontrada nessa geometria em Results, Solution Data. A gente muda aqui para Farad, Export Circuit, Preview. E a gente tem 1,46 vezes 10 a menos 12. E lá quando a gente faz teoricamente, a gente encontra 1,5 vezes 10 a menos 12. Então foi quase igual, foi quase igual. Por uma casa ali ele não bateu, né? Aqui foi 1,4 e lá foi 1,5. Mas tudo isso tem a ver com o foro, com a geometria, né? Tudo influencia, certo?
Agora a gente parte para o capacitor esférico com dois dielétricos. Aqui ele não é especificado quais materiais a gente tem que usar e nem dimensões, a gente que escolhe. Então eu resolvi escolher esses aqui, beleza? Onde o raio interno vai ser de 4 milímetros, o raio externo vai ser de 12 milímetros, a espessura das paredes vai ser 2 milímetros e os dielétricos vão ser de polietileno e borracha. Então bora lá para a simulação. Beleza. Estando aqui, já vamos lá criar a primeira esfera, né? Que vai ser de 12 mais 2, 14, né? Então a gente já vem aqui e muda. 12 de raio. E a gente pode mudar o nome também. Vou mudar para esfera externa. Eu vou colocar meu nome aqui, minha matrícula também. Mudar a cor. Beleza. Perfeito. Agora a gente cria. Tem que ser oco, né? Então a gente vai cortar, deixar essa esfera externa oca. Então a gente já vem aqui, bota aqui raio 12 e já faz esse corte. Beleza. Agora tá oco por dentro. Criamos a esfera interna do dielétrico. A gente muda para 12. Raio 12. Diâmetro 24, né? A gente já vem. Aí, como são dois dielétricos, a gente vai fazer a metade desse cilindro de um dielétrico de um material e a outra metade de outro material. E como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, seleciona ele, a gente vem em cima e dá um split. A gente quer em qual eixo? A gente quer que fique no x e y, né? Então, a gente faz assim. Aí percebemos que ficou só a metade de cima, né? A gente duplica isso daqui e a cópia a gente faz uma rotação dele. Eita. E aqui a gente seleciona o eixo Y, que ele vai rotacionar assim, e dá um 380, né? 380 graus. Beleza, perfeito. A gente pode mudar os nomes aqui. Elétrico 1. Vou botar polietileno. Vou mudar a cor logo também. Muda o nome do outro também. Dielétrico. Borracha. Muda também a cor. Beleza. Já que os dois dielétricos criados, a gente tem que deixar isso oco também, né? Então a gente tem que criar um cilindro dentro de raio 4. A gente vem aqui e modifica. Raio 4. Beleza, a gente seleciona os dois dielétricos e essa esfera que a gente criou. E dá um subtract. A gente vai colocar do lado direito a esfera e do lado esquerdo os dielétricos. Beleza. Certo.
Agora, a gente tem que criar a segunda placa, que é a placa interna, né? Então, a gente vem aqui e cria de novo aqui de 4, raio 4. A gente pode mudar o nome. Esfera interna. Mudar a cor também. E a transparência. Beleza. Isso aqui. A gente tem que mudar os materiais, né? Então vamos lá. O dielétrico de borracha, a gente vai mudar para borracha. É. Hum, qual o nome mesmo? Huber. Aí, beleza. Setado o material de borracha no dielétrico. E o outro vai ser polietileno. A gente já muda aqui. Certo. E as placas externas, a gente vai fazer de ouro. Vamos lá mudar as duas esferas, tanto interna quanto externa, para gold. Gold. Beleza. Agora, a gente tem que aplicar atenção nas duas esferas, tanto interna quanto externa. Que vai ser, a externa vai ser de 30 volts e a interna vai ser de 15 volts. A externa de 30 e a interna de 15. Externa de 30. Mas antes disso, a gente tem que fazer o Maxwell 3D, Solution Type e mudar para eletrostática, senão não dá para botar tensão ali. E já cria a geometria também, a região. E aqui na externa a gente vai fazer 30 volts. E na interna, 15 volts. Beleza. E tá nosso capacitor. Aqui a gente já pode simular, eu acho, né? Então vamos criar a matriz aqui. Colocar para ele utilizar as duas voltagens. A gente salva o projeto. E aqui a gente pode já analisar, né? Cria um setup aqui de análise. E já analisa tudo. Beleza. Vendo aqui, deu normal, então tá tudo certo. Prosseguindo, a gente seleciona o plano XY. Vem botão direito em Fields Overlays. Aqui um campo magnético em todos os objetos. Tá aqui. A gente pode simular isso daqui, fazer animação. Vamos colocar 20 passos. A gente percebe que quando ele tá em um dielétrico, ele tá de uma cor, e quando ele passa pro outro, ele fica bem mais forte, né? Dá pra perceber isso claramente. Então vamos fazer agora dos vetores. Simula novamente. Anima. Aí a gente consegue perceber os vetores, né? Mudando de direção.
Beleza. Agora, como resultado, a gente consegue ver a capacitância, né? A gente vem aqui em Results, Solution Data. A gente muda aqui para Farad, Port Circuit, Preview. A gente obtém aqui que é 1,74 vezes 10 a menos 12. Aí indo nos cálculos teóricos, a gente encontra 1,78 vezes 10 a menos 12. 1,74 vezes 10 a menos 12. 1,78 vezes 10 a menos 12. Muda ali casa de 0,04. Então é muito pouco. Então a gente consegue observar que foi muito parecido. É isso. Beleza, agora partindo aqui para o capacitor cônico com 4 dielétricos, o material que a gente vai usar nas placas externas vai ser ouro. A tensão na placa externa será 3 volts e na interna menos 5 volts. E os dielétricos foram definidos previamente por polietileno, borracha, teflon e água destilada. E estão as medidas pré-definidas, né, do cone, onde foi tirada uma série de cálculos lá que foram desenvolvidos pelo próprio professor. Ninguém precisa fazer isso. Já foi disponibilizada essa tabela. A gente parte para a simulação, onde a gente cria um cone aqui. Vai ser o nosso externo, então a gente já pode mudar o nome aqui. Dar a cor também. Botar bem transparente para não atrapalhar a visualização. Beleza. Tá aqui ele. A gente muda as dimensões dele aqui. Tá? Pra não ter que ficar dando alt tab, eu já deixei o lotado que era mais fácil. Que é 50.784, 25.3882, ponto, 3882 e 67. Beleza. Agora a gente cria outro cone dentro. Mudar as dimensões dele. Vai ser 40,784, 15.3882, 67. Beleza. A gente tem aqui o outro cone. A gente duplica esse cone aqui para facilitar a vida. E uma dessas cópias a gente vai usar para cortar esse cone externo aqui. A gente vai lá, Subtract, e faz o corte. E esse daqui vai ser o nosso dielétrico, só que aí a gente vai dividir ele ainda. Vamos lá. Bom, a gente tem o dielétrico aqui, como são 4 dielétricos, a gente vai ter que dividir por 4 isso daqui, né? Mas primeiro vamos deixar ele oco por dentro. Então vamos criar outro cone. Determinar as medidas dele aqui. Vão ser 31.72077, 6.3242 e 67. Beleza, a gente duplica esse daqui também. Tá. A gente vai deixar oco, então, esse dielétrico. Beleza. Agora, como é que a gente divide em 4 esse dielétrico? A gente vai vir aqui em split. Faz um split no eixo XY. Na verdade, no YZ. Vai cortar pela metade aqui. E depois a gente faz isso de novo. Só que
no XZ. É só um quarto daquela geometria que a gente tinha antes. Beleza, agora a gente tem que ter 4 desses aqui, né? Então a gente faz um duplicate around axis, onde a gente seleciona o eixo Z. Em 90 graus, a gente coloca para ser 4 pedaços desse. Beleza. Nós temos os 4 dielétricos. Vamos mudar os nomes e as cores. Esse daqui vai ser de borracha. Vai ser de água destilada. Vamos mudar a cor também. Com azul. Mudar a cor da borracha também, botar um verde. Mudar a transparência também. Beleza. E também vamos ter de teflon e água destilada. Água destilada, teflon, borracha e polietileno. Vamos botar teflon. Vamos botar uma cor diferente aqui nele. Botar um azulzinho esquisito. E por último, o polietileno. Polietileno. Bota uma cor diferente nele também. Um roxinho, talvez. Beleza. Agora a gente tem esse dielétrico de dentro aqui, né? Vou dar o nome dele também. Cone interno. Dá uma transparência nele também. Beleza. Tá aqui nossa. Um pouco ruim de ver, né? Esse interno. Beleza. O cone externo e interno vai ser de material de ouro, né? Então, mudemos aqui. Gold. Dielétrico de água destilada vai ser de água destilada. Water. Borracha. Uber. O de polietileno vai ser afetado também. Agora falta o de teflon. Botemos aqui teflon. Beleza. Agora a gente vem em Maxwell 3D. A gente coloca a eletrostática. A gente cria uma região. Certo? Aí depois a gente já pode criar as tensões. Que vai ser 3 volts na externa e menos 5 volts vai ser 3 volts na placa externa e menos 5 na placa interna. Então vamos mudar aqui. Na externa, vamos aplicar uma excitação de
3 volts. No cone interno, uma excitação de menos 5 volts. Beleza. Temos aqui criar as voltagens. Vamos em parâmetros, criamos uma matriz aqui. Vamos às voltagens. Depois salvamos, né? Tem que salvar. Faz a análise. E aqui um setup de análise. Faz a análise de tudo. E deu certo, né? Normal, complexion. Então a gente continua. Então aqui a gente abre os planos, seleção XY, Field Overlays, botão direito, Fields e campo magnético em todos os objetos. Beleza, aqui a gente já percebe que tá rolando, né? Então vamos dar a animação aqui. A gente já consegue ver como é que tá funcionando, né? Quando ele chega mais no topo, ele fica mais forte ali, né? Na extremidade, né? E para criar os vetores, a gente cria XY, plano XY, fields e vector, todos os objetos. Isso. Conseguimos ver os vetores aqui. Agora a gente roda a simulação de novo. Beleza. Consegue ver o comportamento dos vetores. E agora, o resultado, distância nessa geometria. A gente vem em results, botão direito, solution data, short circuit. Ah, não, primeiro a gente muda para Faraday. Short circuit, preview. E aqui a gente tem, né, 2,39 vezes 10 a menos 10. Olhando a parte teórica que a gente fez, a gente vê se bate. E aqui deu 1,98 vezes 10 a menos 11. E para fazer essa conta, a gente teve que calcular a média aqui, né? Para poder dar o valor certo. Aí aqui a capacitância é 1,98 vezes 10 a menos 11. Deu um pouquinho menor do que na simulação, né? Mas a discrepância não é tão grande assim. Agora respondendo a pergunta, onde são usados os capacitores? Nos formatos cônicos e esféricos. Embora esses dois sejam menos comuns do que os planos e cilíndricos, os capacitores cônicos e esféricos são soluções bem específicas, que são empregadas quando a geometria do componente é crucial para modelar o campo elétrico, ou quando o design do equipamento impõe restrições de formato. Sua aplicação, apesar de específica, é fundamental em certas áreas da física e engenharia, como por exemplo em sensores de precisão, onde são usados em medidores de proximidade e pressão, onde a forma do capacitor dita a performance. A geometria esférica, por exemplo, é perfeita para criar sensores com sensibilidade uniforme em todas as direções, ou seja, isotrópica. A forma esférica distribui o potencial elétrico de forma uniforme e evita o perigoso acúmulo de cargas nas bordas, em bordas afiadas, onde há o efeito de pontas, prevenindo falhas e descargas elétricas em componentes de alta voltagem. Esse efeito de pontas normalmente a gente vê em placas paralelas, onde eles têm pontas, né, quinas. E no mundo microscópico dos sistemas MEMS e sensores implantáveis, geometrias cônicas são usadas para aumentar a área de superfície em um espaço mínimo. Isso maximiza a capacitância e otimiza a eficiência de dispositivos miniaturizados. Capacímetros. O que é um capacímetro? Bom, um capacímetro é um dispositivo eletrônico muito preciso.
destinado a medir a capacitância de capacitores, apresentando escalas maiores de trabalho e muito maior precisão, podendo ser utilizado para fazer testes e controle de componentes capacitivos cerâmicos, de poliéster, eletrolíticos, entre outros. Ele envia uma corrente conhecida para um componente, mede a tensão resultante e assim usa essa informação para calcular a capacitância, que é exibida no display do aparelho. Como medir uma capacitância sem usar um capacímetro comercial? Bom, o primeiro método é um método da constante de tempo, onde a gente usa um circuito RC. Este é um método mais prático e usa o princípio de que um capacitor leva um certo tempo para carregar através de um resistor conhecido. Funciona melhor para capacitores de valor maior. Bom, e o método do oscilador 555, que é para capacitores menores. Este método é ideal para capacitores menores, ou seja, nanofards, picofards, onde o tempo de carga do método RC é muito mais rápido para ser medido com precisão manual. Ele exige uma construção de pequeno circuito osciladores estável. Um terceiro método usando a escala de um resistor do multímetro, que é apenas para estimativas mais grosseiras. Este é um método de teste de estado, mas pode ser usado para comparação muito grosseira entre capacitores de mesmo valor. Agora partimos para a referência, onde usamos três livros de Griffiths, o Freeman e o Sadiko. Obrigado por assistir e até uma próxima.